Olá, pessoal! Hoje vamos começar mais uma palestra. O tema de hoje é consciência no comer. Obrigada pela participação de todos. Para o pessoal que está gravado, né? Hoje a gente está na versão gravada. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá? Podem acessar, podem mostrar para outras pessoas sem problema nenhum. Beleza? Para quem não me conhece, todo mês eu faço uma palestra online com temas direcionados para a obesidade. São todas gratuitas e o tema de hoje é consciência no comer, certo? Para quem está assistindo, então, gravado, pode mandar as dúvidas que surgirem, né? Já que vocês estão gravados, podem mandar no meu WhatsApp, certo? Fiquem à vontade, todo mundo que está participando gravado, eu acabei conversando com vocês aí via WhatsApp, então podem ficar à vontade. Beleza? Então vamos começar. Aqui eu quero só mostrar para vocês rapidamente quem eu sou, né? Meu nome então é Patrícia, eu sou graduada desde 2006 pelo curso da nutrição, tenho 3 pós-graduações, aliás, 2 completas e quase terminando a minha última, né? E trabalho na Unimed Blumenau desde 2010, sou casada, tenho 2 filhos. Beleza? Então vamos lá. Aqui, só para mostrar para vocês que ao longo do ano, né, eu abordo esses 4 temas sobre obesidade, e sempre é uma por mês, né? Então, hoje é comer consciente, o próximo vai ser entendendo os rótulos dos alimentos, que é bem legal. Todas essas palestras eu faço com bastante carinho, beleza? Então, hoje, né, o tema é comer consciente. Hoje é um momento de pausa, né? Para quem participou de todas, né, vocês já sabem que eu sou meio acelerada ali para mostrar bastante conteúdo, muitas vezes técnico. Hoje é sair do técnico. Hoje é realmente esse momento de pausa, pausa pensando no momento da nossa vida que a gente está assim tão corrido, né? Os tempos de hoje em dia é tudo muito rápido, informação na palma da mão, a gente tem carro, a gente consegue tudo com muita rapidez, né? E assim a gente também se relaciona com os alimentos, a gente também, por conta, em virtude dessas mudanças da forma como a gente se relaciona com o mundo e com a velocidade das coisas, assim também está sendo a alimentação, né? E isso traz algumas consequências ruins para a nossa saúde, né? A gente tem que pensar que a gente vive num mundo onde mais de 60% da população está acima do peso. E o Brasil também está desse mesmo jeito, tá? Assim como está acontecendo no mundo, na maioria do mundo, né? A gente sabe que tem países que a desnutrição ainda é muito grande e tal, mas a realidade da maioria do mundo é a obesidade. Né? Então, esse puxar do comer consciente até vai para a parte bem psicológica, justamente esse momento de pausa da gente tanto se autoanalisar, como também fazer a pausa, né? E não acelerar também a alimentação, certo? Então, esse comer consciente, hoje eles botam esses nomes chiques assim, né? Mas eu tenho que abordar porque é isso mesmo que está se falando, né? A gente chama isso de mindful eating. Né? E tudo hoje é mindful, né? E tem o mindful eating, né? Tem o mindful do trabalho, tem o mindful de como a gente se relaciona com as pessoas, né? Nada mais é que a gente ter uma atenção plena, só que com alimentação. E essa atenção plena, ela não é só para alimentação, né? Ela seria esse mindful, ele serve para qualquer atividade que a gente faça, que a gente consiga ter uma atenção plena, é onde a gente consegue colher frutos eficientes, onde a gente consegue ter mais resultado e aproveitar melhor a nossa capacidade cerebral. E a gente pode extrapolar isso também com alimentação, né? Então, esse mindful eating é justamente ter uma alimentação consciente. E eu vou explicar para vocês como é que isso funciona. Então, do que ele trata? De perceber a cada segundo, né, a experiência proporcionada pela comida e ter consciência do que o organismo precisa no momento, tá? Então, assim, às vezes a gente come por comer, no automático, sem poder ter uma avaliação sobre isso, e é nesse ponto que eu quero abordar hoje, tá? Muito relacionado com ansiedade, né? Que é esse mal aí do mundo, né? Que a gente vive hoje. Olha só, botei umas fotos bem bonitas, assim, das pessoas, né? Sentadinhas, ao ar livre, aquela paz, né? É para justamente inspirar vocês, tá? Claro que a gente não vive essa realidade, mas a gente tem que, na nossa cabeça, é desse jeito que a gente tem que tentar levar.
né? Desse jeito que a gente tem que tentar se relacionar com os alimentos, né? Então, assim, o objetivo não é perder peso a qualquer custo, se privar de comer do que você comer do que gosta, né? O que o Mindful Eating diz não é só fazer a dieta. Bem pelo contrário, é comer de forma consciente, sem exagero e com saúde, tá? Que é o que né, quem participou das minhas palestras desde do primeiro tema ali, é justamente isso. Aqui a ideia não é cortar nada, né? É sim comer o errado no momento certo, como comer o correto, né? Então não é nada de cortar, nada de privações, é comer de forma consciente, né? Sem exageros e com saúde, né? Como eu falei aqui para vocês. Então vamos seguindo, ó. Então, ao contrário da dieta, em que se emagrece muito rápido a partir de mudanças assim temporárias, porque são tão restritivas que a gente não consegue levar isso para a vida. E a gente fica até aborrecido, achando que por ser tão difícil, né, a gente acha que a gente não consegue mesmo fazer. Isso é uma coisa impraticável na minha vida. A gente até faz por um tempo, mas não consegue fazer para sempre, né? E o Mindful Eating, ele propõe justamente mudar o estilo de vida, né? O teu relacionamento com os alimentos, só que de forma para sempre, né? E atingindo os objetivos aos poucos. Esse aos poucos, gente, é entre aspas, tá? Porque tem pessoas que vai ter resultado super rápido, porque depende do ponto de partida da pessoa, né? Se a pessoa comia muito, muito errado, é claro que se ela começa a praticar o Mindful Eating, começa a fazer um plano alimentar com bastante consciência, ela pode ter resultados, assim, maravilhosos, assim, né? E tem outras que já cuidam, já fazem uma dieta, e ela só muda o relacionamento com os alimentos, aí talvez não tenha um resultado muito grande. Então, mas a ideia quando a pessoa vai começar a pensar nisso, no Mindful Eating, é não pensar que vai ser rápido, né? Ela realmente ter essa esperar que isso vai ser devagar. Se for rápido, que bom, depende então, né, como eu falei, do ponto de partida, mas a ideia é que a pessoa tenha essa consciência que até o ideal seja aos poucos, né? Esse emagrecimento rápido, num curto espaço de tempo, a gente não consegue muito como controlar, porque realmente cada pessoa responde de um jeito, mas o ideal é que não fosse. Porque esse emagrecimento muito intenso num curto espaço de tempo, eu sempre brinco, né? Que é culpa tudo do homem das cavernas, né? O homem das cavernas, ele passou muitos milhares de anos morrendo de fome, e para que a gente pudesse perpetuar a espécie, o corpo ele foi criando vários mecanismos de segurança para evitar que a gente desnutra e morra, né? O tempo todo, nosso corpo acha que a gente está no tempo das cavernas, a gente passou muito mais tempo morrendo de fome do que como a gente está agora, né? Com todas as refeições, praticamente, né? Então a gente tem muito mais acesso, totalmente diferente de como era, né? Mas o nosso corpo ainda tem essa herança muito forte na nossa genética. Então, por isso que é muito mais fácil a gente conseguir a gente engorda muito mais fácil, muito mais difícil de emagrecer, porque o nosso corpo tem esses mecanismos de segurança, né? E em relação ao emagrecimento rápido num curto espaço de tempo, o corpo ele liga meio que uma chave, como se fosse assim, meu Deus, essa pessoa está emagrecimento, está num processo de emagrecimento rápido, intenso, eu preciso parar com isso. Então ele começa a criar mecanismos de segurança para isso também, tá? Então, o ideal é que a gente perca peso aos poucos. Existem alguns estudos que pedem para que seja emagrecido no máximo até 4 quilos por mês. Mais do que isso pode ligar a chave de segurança, como eu digo, né? Então, o que eu sempre oriento melhor é que seja assim de meio quilo até 2 quilos por mês, né? Mas, claro, depende se a pessoa tem muito peso, começa num ponto de partida assim, sei lá, vamos dar um exemplo, 150 quilos, 120 quilos, ela vai emagrecer mais rápido que a pessoa que tá ali com 60, com certeza, né? Ela tem um volume maior para perder, então o volume vai ser mais rápido, principalmente no começo. Então, mas o ideal é que fosse devagar, porque cada peso que a gente perde, o nosso corpo vai se adaptando e entendendo que, tá tudo certo, não tá emagrecendo de forma restritiva, principalmente se você emagrece sem restringir vários nutrientes, que você emagrece muito, com a restrição de vários alimentos, por exemplo, assim, eu vou cortar toda a fruta, cortar totalmente um grupo alimentar, tipo, totalmente o carboidrato, isso é mais fácil ligar essa chave de segurança. Então, o que que acontece? Se liga a chave de segurança, qualquer coisinha que tu come, tu engorda com muito mais facilidade depois, né? Porque o corpo ele ficou com medo, vamos dizer assim, de que você vai desnutrir e vai morrer, tá?
Então, o ideal é que seja perdido devagarinho. E aí, o Mindful Eating tem essa ideia mesmo, que seja apreciado os alimentos, que seja feito de forma mais lenta. Beleza? Vamos lá. E por que que vale a pena? Por que que eu tô colocando isso para vocês, né? Porque primeiro que é viver com um propósito, né? Olha só como engloba muito mais do que comer certo ou errado, né? Porque esse viver com propósito, ele melhora a tua capacidade de se concentrar e aproveitar o agora. E olha só como a gente pode fazer isso com qualquer atitude que a gente esteja tomando, né? No trabalho, em casa, com os filhos, com o marido, contigo mesmo, né? Não só essa relação com os alimentos, né? E se viver com o propósito de por que que eu faço tudo isso que eu estou fazendo, por que que eu tenho essas escolhas, né? Realmente hoje a gente vive num momento de tanta demanda de trabalho, de notícias, enfim, é tudo tanta informação que a gente recebe que às vezes, ou né, a gente, quando a gente não tem nada para fazer, o que que a gente geralmente faz? Pega o celular, fica ali zapeando, olhando notícia, olhando Instagram, enfim, né? Hoje em dia a gente assiste muito mais assim vídeos, assiste mais na televisão de forma diferente, já não é mais aquela televisão aberta que só vai passando, você não controla o que está passando ali na tua frente, a gente que escolhe, então a gente fica assim, às vezes, zapeando, perdendo tempo com isso sem pensar no que você quer realmente para a tua vida, né? Qual que é o teu propósito, né? Então, olha só como esse comer consciente é o viver consciente, na verdade, tá? E aqui também, né, o 2 permite identificar os gatilhos emocionais. Então, ali a gente pode identificar com mais facilidade os motivos que nos levam a comer. Depois eu vou falar sobre os tipos de fome, né? Então, assim, por que que eu tô comendo agora? É uma fome emocional? É fome mesmo, né? Uma fome fisiológica? O que que tá acontecendo comigo, né? E a gente só consegue ter essas respostas parando para perceber. E esse parando, gente, não é meia hora e ficar pensando nisso. Às vezes ali é uns 30 segundos, né? Que fazem toda a diferença no teu dia, tá? O 3 ajuda a gerenciar tuas emoções. Então, assim, a ideia aqui é a gente conseguir ter essa percepção de tolerar tuas emoções, porque às vezes a emoção chega, às vezes é uma raiva, uma tristeza, uma preocupação ou felicidade, e às vezes a gente não consegue nem identificar o que está acontecendo dentro da gente, porque a gente não é movido só no fisiológico, e sim o emocional também, né? E por mais desconfortáveis que elas sejam, sem precisar afastá-las ou enchê-las de comida, né? Então, assim, tá, mas por que que eu tô me sentindo desse jeito? Por que que eu me sinto desse jeito frente a alguma coisa? Olha só como vai longe o assunto ali do comer consciente. E aqui o 4. O 4 ele, fala sobre a melhor digestão e absorção dos nutrientes, porque como a ideia é comer mais devagar, né, perceber o que você está comendo, a gente mastiga melhor. Eu já falei, já abordei isso em outras palestras, para quem não participou, vou pincelar rapidinho sobre isso. A gente só deve engolir os alimentos quando ele estiver na forma pastosa, ou seja, não pode ter pedacinho. Por quê? Porque o estômago não tem dente. O dente está na nossa boca, então é a gente que tem que mastigar. E a função do estômago é mandar o alimento de forma pastosa para o intestino. Se não está pastoso, ele vai ter que dar um jeito de virar pastoso. O jeito dele é liberar mais ácido, porque como ele não tem dente, ele vai liberar mais o ácido clorídrico que a gente libera ali no estômago para poder liberar, para poder iniciar o processamento desse alimento. Só que se é liberado mais ácido, um estômago mais ácido, o que acontece? Normalmente a gente pode abrir portas para vários problemas gástricos, né? Como, por exemplo, refluxo, gastrite, dispepsia, né? Como a gente diz. E esse alimento chega de forma muito mais ácida do que deveria lá no intestino. O estômago digere, intestino absorve. Quando esse intestino recebe o alimento mais ácido, ele não consegue absorver bem esses nutrientes como eles deveriam. Eles não estão assim tão biodisponíveis, a gente diz esse termo, né? Então, olha só, você, por exemplo, escolher um alimento super saudável, uma alimentação muito equilibrada, colorida, enfim, como a Nutri falou que era para ser. Só que não é bem aproveitado, não é bem absorvido, tá? Podendo gerar problemas estomacais, intestinais, quando chega um alimento com pedaços então grandes lá no intestino e muito ácido, começa a fermentar mais.
Aí a gente diz, ah, mas eu sou intolerante à lactose, eu tenho problema com glúten. Será que não é o simples fato de que você não está mastigando bem, tá? Então é bem assim, ó, a mastigação parece ser uma coisa bem boba, né? É o que a nossa mãe falava, menino, mastiga direito esses alimentos, não engole inteiro, né? Essa mãe tá certa, tá? Isso também é outra coisa que a gente é um desafio nos tempos de hoje em dia, porque a gente está sempre correndo muito, né? A gente não para muito para comer, a gente tem agora milhares de formas de se alimentar, como, por exemplo, fast food. Fast food é alimento rápido. E olha só, perceba um ambiente. Como é que é o ambiente de um restaurante fast food? É luz branca, tipo luz de cozinha, né? Não é assim, um ambiente agradável. Quando é um restaurante assim que a gente vai à noite, né? Um ambiente que tem uma música ambiente, que tem uma luz mais amarelada, é mais gostoso, a gente fica mais tempo, a gente quer ficar lá conversando. Numa rede de fast food, a gente quer comer rápido, sair rápido, né? Não é uma coisa gostosa para você ficar lá, é para você realmente comer rápido. Então, é isso que a gente está tentando, né, evitar. Então, o tipo de restaurante, o ambiente, se você está mastigando, né? Então, é esse lado aí que eu estou querendo pegar. Não só comer o certo e errado, mas olha só, a mastigação que é uma coisa tão simples, né? Então, olha só. Quando comemos com consciência, mastigamos alimentos melhor e com isso faz com que o organismo tenha uma digestão mais fácil, absorvendo os nutrientes de forma mais eficiente, tá? E isso é treino, tá? Eu, por exemplo, né, como eu falei ali para vocês me apresentando, eu tenho 2 filhos, só que são 2 filhos pequenos, eu trabalho fora, meu marido também trabalha, então é corrido, é um desafio, né, assim, pequeno, assim, o mais novo tem 2 anos e a mais velha tem 5 anos. A mais velha come sozinha, mas o de 2 anos ainda precisa de ajuda, tá numa fase que quer muito colo, fase dos 2 anos. Quem tem filho sabe, 2 anos é aquela fase da birra, né? Muito colo da mãe. Então, é um desafio para mim, quando eu estou com eles, de comer devagar. Não é a mesma coisa, são fases da vida, faz parte. Mas sempre tentem resgatar e lembrar, não, preciso mastigar bem. Podem perceber, se vocês engolirem o alimento somente quando ele estiver pastoso, não tem um número certo, porque cada alimento vai precisar de uma quantidade. Tem alimentos que às vezes precisa mastigar só 10 vezes e o outro vai precisar de 30 vezes. Depende, se é um alimento mais proteico, uma carne, por exemplo, precisa mais. Então, mastigou, não tem pedaço, engulam. Podem perceber como a digestão de vocês vai melhorar, assim, bastante, tá? Tanto no estômago quanto no intestino. Então, esse ponto eu até deixei para falar mais, porque é um ponto de partida bem importante, é treino. Vai ter dias, vai ter semanas que vocês vão perceber que estão comendo rápido, mas sempre tentem resgatar. Opa, eu errei, mas eu volto. Volta, volta. Quanto mais vocês conseguem fazer esse treino de voltar, mas isso vira automático, tá? Então, esse é o desafio aí que eu faço para vocês de mastigar até estiver pastoso, beleza? Depois me conta, depois que vocês praticarem isso, sei lá, 1, 2 dias fazendo isso, depois me contem no WhatsApp, realmente fez diferença, tá? Que eu sei que vocês vão sentir. Olha só, então, o que que é? Então, falando mais assim, o que que é esse mindfulness ou comer consciente, né? Esse mindfulness significa que é um termo que significa estar atento, né? Como eu falei para vocês, para qualquer atividade. Então, hoje vamos focar aqui na alimentação, né? Então, estar totalmente consciente do que está acontecendo tanto dentro de você, no teu corpo, na mente e no coração, quanto fora no ambiente, tá? Então, olha só, a gente está falando aqui de sentimentos, de fisiológico, onde você tá, com quem você tá, beleza? Então, aqui eu vou colocar para vocês, aqui, olha só, tem referências que eu peguei da internet mesmo, tá? De algumas nutricionistas, de pessoas que falam sobre o Mindful Eating, né? Então, olha só o que que essas pessoas falam, olha só. O porquê que o que que a gente tem que. O ciclo do Mindful Eating, né? A gente tem que ter essa consciência rápido, assim, né? Não precisa ficar parando para pensar na vida. Não, mas é assim, tá? Por que que eu como? É o horário de eu comer? É porque eu tô ansiosa? É porque eu tô triste? É porque eu tô feliz? O que que eu sinto, né? Quando eu como? É no horário que precisa? É no horário que não precisa?
o que eu como é aquele comfort food que a gente fala, um alimento que traz conforto para você, ou não, eu não gosto muito desse alimento, mas eu estou comendo porque é saudável. O que é que você escolhe para comer, né? Como eu como? Rápido, devagar, sentado à mesa, pensando em coisas ruins, tentando pensar no trabalho enquanto come, tá? O quanto eu como, você consegue perceber e contar o quanto você come? Consegue analisar? Se eu perguntar assim para vocês, o que que você comeu ontem no almoço? Que quantidade? O que que você comeu no café da manhã, na janta, que foi a penúltima refeição? Você consegue lembrar exatamente o que comeu? Aonde eu como? É em casa? É no trabalho? É em pé? É sentado? Tá? E com quem eu como? No caso dos meus filhos, né? Quando eles estão comigo no final de semana, quase me enlouquecem. Então, quando eu tô no final de semana, com quem eu como? Com eles, meu Deus, é difícil eu conseguir analisar. Fases da vida, né? Mas depois o importante é isso, a gente migrar, depois saber que isso não é legal e depois isso mudar, né? Ou eu procuro escolher pessoas que me deixam mais tranquilas, ou às vezes eu não consigo encontrar ninguém que me deixe mais tranquila, então eu como sozinha, né? Sozinho. Ó, mais uma referência aqui, ó. Fome de quê, né? O corpo deve trabalhar durante o mindful eating. Não é só o que passa na nossa cabeça. Então, aqui, falando sobre cada parte do nosso corpo, olha só, o cérebro, né? Então, aqui, né? O cérebro. Focalizar a sua atenção no alimento e imaginar que nunca viu nada parecido antes, né? Então, você olha, parar para olhar o que que tem no teu prato, né? Esse alimento eu já comi, de que forma que eu comi. Presta atenção, olha só, é só prestar atenção, é só a percepção, né? Como a gente se relaciona. O 2, os olhos, né? Explorar explorar de perto cores, assimetria, assimetria, saliência, concavidades. Então, assim, essa maçã, ela tá mais vermelhinha, ela tá mais verde, ela é pequena, ela é grande, é tudo claro numa fração de segundos, tá? Mas é isso mesmo, assim, né? Parar para ver o que que você vai botar para dentro. Ouvido, procurar ouvir os sons da mastigação e pensamentos internos nesse processo. Nariz, colocar o alimento bem debaixo do nariz, cheirando o aroma ou fragrância, tá? Que dificuldade hoje em dia com Covid, né? Que tirou isso da gente momentaneamente, algumas pessoas ficaram assim, né? Mas a questão do nariz, ela também faz parte da alimentação, né? Então, se a gente cheirar o aroma, se o alimento é fresco, ele não é, acabou de ser preparado, essa maçã tá cheirosa, esse abacaxi tá cheiroso, né? Então é bem isso mesmo. Mastigar lentamente, percebendo a textura, gosto e temperos. Coloquei muito sal nesse alimento? Poderia ter um temperinho melhor? Ou tá perfeito para mim? Perceber se o alimento é. Ó, mãos. Perceber se o alimento é gorduroso, quebradiço, macio, liso. Pegar os utensílios conscientemente, né? A gente vê, assim, aquelas pessoas que trabalham muito braçal, eles não têm muito tempo para comer e tem fome junto, né? Eles deixam o prato bem pertinho aqui e come assim, que não dá muito intervalo, né? Então, o ideal é que deixe, claro, sempre o prato apoiado à mesa, né? A gente tem que largar um pouco esses talheres, né? Enquanto a gente está mastigando, tem uma prática de soltar o talher e apoiar os braços assim na mesa, mastigar, né? Não larga o talher, tá? Pulmões, inspirar e expirar profundo e calmamente, né? Respira enquanto você come. Paradas, olha só, tudo em torno de pausas, tá? Costas, como tá a tua postura? Manter a postura reta para facilitar a digestão, dependendo se a gente está deitado, torto, o caminho aqui do esôfago até o estômago, o caminho até chegar no intestino, dependendo como a gente está sentado, faz toda a diferença, né? Coração, olha só, agora vamos falar de sentimentos, ter compaixão, valorizando a si mesmo as escolhas, como eu tenho pacientes que acabam inconscientemente, né,
às vezes não concordam com uma atitude que você mesmo tomou, como se fosse uma punição. Isso é uma coisa inconsciente, tá? E todos nós já passamos por isso. Muitas vezes a gente escolhe os alimentos más escolhas, né? Que a gente sabe que não é um alimento legal para o teu organismo, mas é como se fosse uma forma de punição do que tá, dependendo do que está acontecendo na tua vida, né? Estômago, prestar atenção na saciedade, plenitude, se ele tá pleno, se ele tá cheio ou se ele tá vazio, tá? Olha só, até o bumbum tem a ver com o mindful eating, tá? Comer consciente. Como que você tá sentado? Como é que você tá apoiado ali no bumbum? Se você tá confortável na cadeira, tá torto, tá dura essa cadeira, não tá legal? Como que você tá apoiado, tá? O teu corpo, né? Encarar a mesa de refeição, sentado à mesa. Como é que você tá frente a essa mesa? E os pés posicioná-los bem ao chão, sem ficar mexendo, né? Aquela coisa que a gente fala, menino, para de mexer, fica quieto, vai comer direito, né? Então é isso aí. Olha só, são coisas que a gente faz de percepção na fração de segundo, se ajeita, para, respira, pega o talher, observa teu prato, come, né? E muitas vezes a gente escolhe assim companhias, a gente resolve algumas coisas ali na mesa, e muitas vezes é o momento que a gente consegue encontrar nosso marido, pais, filhos, e é ali que a gente resolve, que a gente consegue parar para conversar com eles, né? Então a dica é assim, ó, nesse momento de comer, você só tem que comer. Não resolve o teu trabalho, não pega teu celular, não assiste televisão, para você conseguir ter essa percepção, tá? Olha só, mais uma, essa última referência aqui, ó. Esse aqui já é do Centro Brasileiro de Mindful Eating. Olha só, temos até um Centro Brasileiro de Mindful Eating. Tá pequenininho ali, tá? Mas assim, ó, observar, eles colocam quatro ideias aqui, né? Note o seu corpo, né? Então, olha, ó, se o teu estômago tá roncando, se você tá com baixa energia, se você se sente com baixa energia, se você tá estressado, se você tá satisfeito, se você tá cheio ou vazio. Estar presente, olha só, de novo ali, ó. Esteja totalmente presente. Se você tá com a televisão ligada, se você tá com o celular. Gente, celular é difícil, né? A gente senta na mesa, já bota o celular aqui, fica olhando notícia, a gente não consegue ter essa percepção. E isso, ou seja, é um desafio nos tempos de hoje, né? Não comer na frente da televisão, porque a gente não consegue perceber exatamente o que a gente está colocando de quantidade, de saborear. Quanto mais a gente saboreia texturas, o aroma, isso também faz parte da saciedade, não é só o tanto que está cheio no teu estômago. Realmente, esses aromas também saciam. Então, quando a gente está prestando atenção em outra coisa e não nisso, a gente deixa de ter esse benefício de sentir um aroma tão gostoso daquele alimento, não consegue atingir toda aquela saciedade e come sem ver, tá? Aqui, ó, pulou um aqui. O saborear. Peraí, volta aqui, ó. O saborear, né? Note o aroma, né? Como eu falei ali para vocês, textura, o sabor, se ele tá crocante, se ele tá doce, se ele tá apimentado, né? O não julgamento. Então, fale com atenção plena e de maneira mais compreensiva, né? Compassiva, perdão. Note as normas rígidas e culpas, e se essa culpa está surgindo na sua mente. Então, assim, eu estou comendo, estou me culpando, me julgando o tempo todo, né? Quantos pacientes que eu atendo que estão comendo corretamente, como foi falado, como foi orientado, mas eles mesmo assim eles achavam que não deveriam estar comendo aquilo, né? Ou às vezes a pessoa não tem, né, toda a noção que ela deveria comer daquele jeito e está comendo correto, mas ela se julga, ou ela comeu errado, mas ela se julgou a semana toda, ficou intoxicando a mente dela com aquilo, tá? Então, olha só, como a gente pode pensar de forma diferente, né? E agora a gente vai falar sobre os tipos de fome. Então vamos lá, fome emocional versus fome fisiológica. Fome emocional, já disse pelo nome. A gente come por motivação das emoções, como alegria, tristeza, ansiedade, estresse, depressão. Quem nunca passou por isso aqui, né? A gente come de alegria. Quando a gente está feliz, a gente come também por alegria, por tristeza, ansiedade, né?
é como comer as emoções, né? Ela serve como alívio instantâneo, né? É uma tentativa de fugir desses sentimentos negativos. Ah, isso ajuda, se não ajudasse, a gente não faria isso. Só que ele é uma ajuda muito momentânea. A gente acaba comendo e fica um ciclo vicioso, né? Porque a gente come o errado e depois acaba se sentindo mal, já estava se sentindo mal, aí come o errado, se sente mais mal ainda, e aí a única forma que a gente sabe como aliviar esse negativo é comendo de novo e fica um ciclo vicioso. O que fazer então, tá? Ó, daí dá a sensação de prazer instantâneo e muitas vezes a culpa vem logo em seguida virando um ciclo vicioso, tá? Mais para frente eu vou dar o que fazer nesses momentos. Primeiro a gente só vai fazer a definição da fome emocional. Então vamos lá, ó. Por que que a gente faz isso? Porque é um atalho rápido, fácil e prazeroso, tá? Agora eu vou até puxar lá na infância, né? Quando a gente é neném, a gente chorava, né? Porque a nossa única forma de se comunicar é chorando. Qualquer coisa que esteja acontecendo é chorando ali nessa fase da nossa vida. O que que normalmente os pais fazem, né, quando a criança está chorando? É a hora de mamar, normalmente, ou a hora da mamadeira, tá? Então, realmente é difícil para nós, seres humanos, não relacionarmos quando a gente está estressado, nervoso, com o alimento, porque isso já vem de lá, né? Então, realmente é o atalho que a gente inconscientemente chega mais rápido. E olha só para quem é pai e mãe, se vocês oferecerem, por exemplo, um pirulito, um doce, né, uma bolacha nessa hora que estiver nervoso, olha só que complicado. Aí mesmo que a pessoa vai crescendo, essa criança vai crescendo e vai relacionando de forma mais forte ainda, que quando ela consegue se acalmar quando ela tiver um alimento doce, tá? Então, muito cuidado. É fácil fazer uma criança parar de chorar, ou nós mesmos, né? Nós mesmos é o atalho mais rápido, é o atalho mais fácil. É muito mais difícil a gente tentar acalmar com outras coisas, por exemplo, ouvindo uma música, tentando respirar, tentando pensar naquilo, tentando resolver os teus pensamentos, né? Tentar em soluções e não comendo, né? E como assim como uma criança, quando a criança tá ali jogada de birra no chão, é muito mais fácil dar um pirulito, ela para na hora, porque é terrível, né? Até a gente fazer a criança entender que ela tem que voltar, que ela tem que respirar, que ela tem que se acalmar sozinha, sem bico, sem pirulito, sem, né? Isso é muito mais trabalho. Mas olha só a consequência que isso pode trazer. Muito melhor isso para a vida depois a pessoa ela consegue se equilibrar, tá? Então realmente o caminho mais fácil. Então olha só o que fazer. Fazer uma pausa primeiro. Olha só, pausas. É o tempo todo aqui em cima de pausas, né? Fazer uma pausa para entender suas emoções. Seguir uma rotina de horário de refeições, né? Para quem participou das outras sabe que eu prezo muito isso para controlar a fome, a gente tem que comer nos horários, mesmo sem fome. É aquele clássico que a gente fala de comer a cada 3 horas. Por quê? Tem uma explicação fisiológica para isso, né? Porque em 3 horas a glicemia ela começa a baixar, né? O açúcar no sangue começa a baixar, né? Depois que a gente comeu, em 3 horas esse açúcar no sangue começa a baixar. E para a gente não ter tremedeira, sair desmaiando, o corpo deixa o metabolismo mais lento, então já atrapalha o emagrecimento para quem quer emagrecer. E o corpo sabe quem resolve rapidinho esse problema de glicemia baixa. Carboidrato, doce, comida calórica, né? Então, se a gente come a cada 3 horas, ali segue uma rotina, o teu corpo já sabe que você vai comer a cada 3 horas e aí não dá aquela fome em exagero, né? Então, mesmo sem fome, coma nos horários. Não tenha os alimentos viciantes em casa, porque é tentador, né, gente? É gostoso comer errado. Quando a gente está se sentindo mal, a gente não quer nem saber, a gente não quer nem pensar. Então, nem tem em casa. Como eu sempre falo para vocês, né? No final de semana pode comer uma coisa ou outra, uma refeição errada. Compra a quantidade no final de semana para que não sobre durante a semana, né? Então, sempre come uma quantidade pequena no final de semana, depois não tenha mais, beleza? Exercício. Exercício, obviamente, ajuda a perder peso, enfim, mas o exercício físico tem uma influência direta no cérebro. Por quê? Porque libera as endorfinas. Endorfina, gente, é um ansiolítico gratuito, né, que a gente pode oferecer.
ansiolítico, antidepressão, né? Então, hoje a gente vive numa vida muito estressante. A gente não consegue diminuir o estresse, porque a demanda é essa, né? Quando a pessoa fala para você que é estressada, você tem que dizer para ela, olha, você tem que se estressar menos, não tem como. O que a gente tem que fazer é lidar com o estresse. A gente chama isso de gerenciamento de estresse. E o exercício é a primeira coisa que aparece ali na lista. Porque o exercício, a gente libera, digamos, eu tenho uma vida estressante. Libera o hormônio de estresse o dia inteiro na minha corrente sanguínea. Cortisol, enfim, adrenalina, né? Você tá o dia todo liberando essa, né? Falando assim, quimicamente lá, o que que tá passando no teu cérebro, o que que tá passando no teu organismo. E a gente precisa ter, digamos, o antídoto para isso. Aí entram os exercícios físicos, porque eles realmente liberam as endorfinas, mesmo você não gostando, tá? Porque depois que você. Quantas vezes a gente, assim, eu odeio fazer exercício, mas quando eu voltei da academia ou da minha caminhada, eu voltei melhor, né? Então, pratique exercício diário. Tem que ter um antídoto, principalmente para quem é estressado, tem que ter um antídoto, né? Tenha sono adequado, né? As pessoas que não dormem bem, procurem, para quem não dorme bem, procura ajuda médica, procura, joga no Google, higiene do sono, pesquisa sobre isso. Existem atitudes pequenas que não são só remédios, tá? Que a gente pode criar um ambiente melhor para você dormir. Isso eu sempre falo, são 3 pilares importantes para o emagrecimento, tá, gente? Dieta, atividade física e sono esses 3 pilares. E não só para o emagrecimento. O emagrecimento é assim, ó, se o nosso corpo ele tá doente de alguma forma, a gente não tá bem, a gente não vai conseguir emagrecer. Assim como também como qualquer coisa que a gente tiver, mesmo se a gente está com um peso bom, mas se a gente também, um desses 3 pilares, a gente não só vai ter mais facilidade para engordar, mas a gente vai abrir portas para várias doenças. E o sono é super, super, super importante. Por quê? Porque se a gente não dorme bem à noite precisa ser liberados alguns hormônios que precisam ser liberados nesse período de sono profundo. E quando isso não acontece, esse mix ali de hormônios que deveriam ser liberados nesse horário, atrapalha todo o teu ritmo circadiano do dia seguinte, tá? Então, isso também é uma coisa bem importante, né? A gente não consegue estar muito bem, né, no dia que a gente não dormiu bem. E agora falando sobre a fome fisiológica, né? Fome fisiológica. A fome fisiológica é a fome de verdade, tá? É a necessidade fisiológica que temos de comer, ou seja, não é ligado com um alimento exclusivo, né? Porque a fome emocional a gente escolhe os alimentos. Ai, eu tô morrendo de fome. Tá, então come uma fruta. Ai, não, mas fruta eu não quero. Olha só, daí isso é fome emocional, tá? A fome fisiológica não, tu vai comer o que tiver na frente, até o que tu não gosta, é fome, tá? A gente não escolhe. Ela não é ligada a um alimento exclusivo, ela acontece mais ou menos a partir das 3 horas da última refeição, porque a glicemia começa a baixar, quando a glicemia começa a baixar, nosso corpo começa a liberar alguns hormônios de fome, né? E ele não é ligado às emoções. Então, às vezes, assim, olha só, tem muita gente que fala assim, que confunde e diz assim, ó, eu sou muito ansiosa. Tá, mas que horas que a tua ansiedade começa? Começa perto do meio-dia. Tá, mas será que não é fome fisiológica? Tá? Então, essas definições são bem importantes para a gente ter consciência. Olha só, como a ideia aqui é a palestra, todo o tema aqui é comer consciente, né? Então, olha só como a gente às vezes se julga errado, né? Como a gente às vezes acha que é mesmo ansioso e não é. O que que você sente? O estômago fica roncando, né? Seguir uma rotina de horários das refeições, ela facilita. E olha só, né? Lembra que do de 3 em 3 horas que eu comentei ali? Então, seguir uma rotina de horário das refeições, ela nos facilita para escolher os alimentos com mais calma. Por quê? Porque quando a glicemia está muito baixa, já passou 4, 5 horas do último horário que você comeu, você não está nem tendo mais discernimento, escolhendo bem os alimentos. Você vai escolher o que vier pela frente. O que que tem pela frente fácil para a gente comprar é normalmente os alimentos errados. Né, uma padaria, passa na padaria, num posto, pega qualquer coisa lá da conveniência, né? Qualquer coisa do mercado, né? Uma dica, nunca vá para o mercado com fome, porque a gente escolhe muito, muito mal os alimentos, tá? Então, ó, seguir os horários ali certinho dos alimentos, a gente consegue assim, não tô com tanta fome, então, é melhor eu fazer tal coisa, dá tempo para eu preparar uma saladinha de fruta, amassar uma banana e jogar uma aveia em cima,
picar uma fruta, misturar com iogurte natural, né? A gente consegue, não. Quando a gente tá com fome, a gente abre a geladeira, sai metralhadora ali, tá? Então vamos lá, vou colocar algumas coisas em prática aqui com vocês. Vamos praticar? Olha só fotos bonitas aí, né, para vocês se inspirarem, né? Olha só, é o nosso dia a dia, né? Sentar ali no ambiente maravilhoso, com sol, temos sol todos os dias? Não temos, né? Mas o que tem que passar por dentro da nossa cabeça é isso aí, tá? Então aqui é para inspirar. Então, ó, prepare-se para comer. Vou comer, tá? Não é comer como, né? Se prepare para isso, olha só. Prestando atenção nos alimentos antes de comer, respire fundo, fração de segundo, tá, gente? Não precisa fazer toda uma cerimônia. É ali, tem muita gente que faz uma oração, né? Algumas religiões prezam muito isso, e às vezes, não que eu tenha que dizer para vocês que vocês têm que orar, mas às vezes podem perceber, essas pessoas que fazem uma oração ali, que faz aqueles, sei lá, 5 segundos de parada, é o momento que eles oraram, é o momento que eles respiraram, né? Não precisa orar, né? Seria legal se fosse, né? Eu sou cristã, então eu recomendo para vocês aí, né? Mas para quem não é, o respirar, parar para olhar, olha teu prato, tá? Desconecte-se à mesa, olha só, né? Quem nunca aqui, ó, né? Hoje em dia, em tempos de home office mesmo, né? Que a gente, porque no trabalho eles não deixam a gente comer no computador, né? Mas em casa ninguém tá olhando, né? Olha lá o que a gente faz. Então, ó, fica longe do celular. É importante para manter a plena concentração durante a refeição. Celular, computador, televisão, beleza? Olha só que foto bonita, a moça sentadinha, né? Olhando para a janela. Isso faz parte, ó, sente-se à mesa de uma forma confortável, isso faz parte de uma experiência proporcionada pela refeição. Para que comer em pé? Para que, né? Senta bem bonitinho. Às vezes a gente escolhe mal os restaurantes ou escolhe mal o local da nossa casa para a gente sentar. Se você tem uma varandinha, vai para a varandinha, dá uma olhada ali, ó. Hoje, por exemplo, tem um sol lindo lá fora, né? Então aproveita. Delicie cada, olha só a carinha das moças ali, ó. Delicie cada mordida, feche os olhos em algumas garfadas para estar mais presente. Pausas, gente, olha só. Pare, observe as sensações, cheiro, temperatura, textura dos alimentos que você está ingerindo. Sinta o momento que estiver satisfeito. Apoie os talheres na mesa, né? Esquece um pouquinho o talher, mastiga bem quando estiver pastoso, lembra, né? Engolindo o alimento somente quando ele estiver pastoso. Quanto mais mastigar, maior a sensação de saciedade. Até esqueci de falar isso ali sobre a mastigação que eu falei mais. Além do alimento ser digerido de forma melhor, evitando várias doenças como desbiose, problemas gástricos. Quanto mais a gente faz esse movimento do subir e descer da mandíbula, gente, assim, ó, momento da mastigação, esse movimento da mandíbula, ele manda um recado pro teu cérebro assim, ó, você está comendo. Então, essa mensagem chega de forma mais eficiente. Se a gente mastiga 3 vezes o alimento em relação ao que a gente mastigou, um exemplo, 15 vezes, esse das 15 vezes, essa mensagem é muito mais mandada, né, para o nosso organismo. E eu sempre gosto de falar de um estudo, não sei se eu falei já nas outras palestras, mas eu sempre gosto, sempre torno a falar desse estudo. Esse estudo já faz um tempinho, ele já está fazendo uns 10 anos que ele existe, e eu acho bem legal falar isso para vocês. Eles compararam 2 grupos de pessoas. Um grupo, eles não falaram nada sobre mastigação, só observaram o quanto comiam, e o segundo grupo, eles pediram para que mastigasse até virar pastoso, para ver, comparar quem comia mais, quem comia menos, se tinha alguma mudança, né? Esse pessoal que mastigou, que só podia engolir o alimento quando estivesse pastoso, comeu 40% menos do que o pessoal que eles não falaram nada, né? Que não fizeram nenhuma orientação. Olha só, 40% é mais ou menos esse o tanto de calorias que um nutricionista reduz no dia, né? Num plano alimentar para a pessoa emagrecer. Ou então, olha só, às vezes a gente está comendo 40% a mais do que deveria, tá? Existe uma dieta dos japoneses, né? Dos japoneses que vivem numa ilha chamada Okinawa, né? Existe uma ilha chamada Okinawa no Japão. Ela é bem retirada, assim, bem distante do Japão. E ali nessa ilha existe a maior população centenária do mundo.
né? Ou seja, as pessoas que vivem que maior número de pessoas com mais de 100 anos que vivem muito bem lá. Obrigado, muito melhor que nós aqui, às vezes, com 30, 40 anos de idade, né? E eles começaram a ser um alvo de estudos, né, dos cientistas para poder verificar o que eles fazem de diferente para viver tanto tempo, né? Em relação à alimentação, existem várias coisas que eles fazem, né? Então, eles comem os alimentos caseiros, plantados no quintal de casa, tal, mas eles chamam uma dieta que eles chamam de Harahati Bu Diet, tá? Essa dieta, o que isso significa? Comer até se sentir 80% cheio, tá? Quem já participou das minhas outras palestras, já falei sobre isso. O que é esse 80% cheio? Caberia mais alguma coisa, mas eu tô bem, eu tô satisfeito, tá? Então, sempre tenta sair da mesa com 80% cheio. Tô cheia, tô bem, mas não tô me sentindo muito mal. Caberia mais alguma coisa, mas esse é o meu ponto, tá? Além disso, é preciso, ó, vamos lá, é preciso que o alimento esteja na forma pastosa, que a digestão e a absorção dos nutrientes sejam adequadas, né? Como eu falei ali para vocês. Olha só, não precisa terminar a porção hoje, pois se você quiser, pode comer amanhã e depois de amanhã, tá? A comida é aquela coisa que a nossa mãe falava, né? A comida não vai fugir do prato, tá? A gente esquece disso, né? E ó, por fim, gente, ó, tá finalizando aqui já, tá? E por fim, observe o que sente. O que que você sente quando você vai comer? Preste atenção, né? Para finalizar, gente, preste atenção às emoções, às sensações proporcionadas pela comida, como alegria, satisfação e memórias afetivas, né? Por que que eu escolho isso, né? Então, ó, presta atenção nos alimentos, aprecie as companhias, caso tiver, em que ambiente que você tá. E, por fim, gente, esteja grato pela tua refeição, tá? Que você tem esse alimento na tua mesa, que você conseguiu ter essa refeição hoje, né? Nós precisamos de 4 a 6 refeições por dia, dependendo de cada um de nós, né? Mas a gente precisa ter todos os dias esse número de refeições. Se a gente pula uma dessas, pode trazer consequências para o nosso organismo, né? Então, cada vez que você come uma maçãzinha, uma banana, esteja sempre grato por isso. Lembra dessa, né? Como eu falei para você, não precisa parar, pensar na vida, mas essas frações de segundo que passa na tua mente, que não seja se intoxicando de culpa, de pensamentos negativos do que tem para fazer, né? Vai ter meses, vai ter semanas, dias que é normal que vai acontecer. Às vezes tem anos, né? Meio duros assim da nossa vida que às vezes a gente não consegue parar mesmo, né? Mas se você lembrar que isso não é legal e que você pode mudar isso, que você pode fazer uma virada de chave, que você pode treinar de outra forma, sempre pratique, tá? Às vezes não dá todos os dias, mas sempre tentem, né? Mastigar lentamente, observar teus alimentos, observar tuas escolhas, observar o ambiente que você tá, tuas companhias, teus pensamentos, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que isso tenha feito, que isso possa mudar de forma positiva na vida de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, fiquem à vontade. Para quem participou, sempre passo uma pesquisa de satisfação. Se vocês quiserem fazer algum comentário para que a gente possa melhorar mais essas palestras, fiquem à vontade, tá? Na pesquisa, eu não peço o nome de ninguém porque a ideia é só vocês colaborarem, né? E se quiserem fazer elogios, também agradeço bastante, né? Mas a ideia mesmo é vocês de fazerem críticas construtivas aqui para a gente sempre melhorar mais. E é isso aí, vejo vocês na próxima, no mês que vem, então a gente vai ter Entendendo os Rótulos, é bem bacana, né? E que aproveitem bastante esse benefício que vocês têm, é de graça, né? E só traz benefícios. Mostrem aí para quem tiver o link gravado, mostrem para a família de vocês, passem para frente essa informação, porque quanto para mim o melhor é quanto maior número de pessoas puderem ter acesso a uma melhor alimentação, melhor consciência no comer, que é o tema de hoje, melhor. Beleza? Obrigado a todos e até a próxima.